Fatores relacionados ao processo de produção de biodiesel. O biodiesel é um dos produtos do processo de transesterificação. Ele pode ser utilizado na maioria dos motores, sem neles exigir qualquer modificação, se oferecer qualquer comprometimento da durabilidade e da confiabilidade do motor, desde que ele esteja dentro das especificações da ANP. Mesmo quando utilizado em mistura com o diesel, BX, o biodiesel deve atender às especificações do diesel, independente dos teores empregados. As normas internacionais que representam a especificação do biodiesel são as ASTM 6751 nos Estados Unidos, EN 14214 na Europa, as normas ISO internacionais e a portaria 42 da ANP do Brasil, que vai englobar tanto as normas ASTM, com a AN, como a ISO, como a NBR. Os outros métodos analíticos, como aqueles desenvolvidos por organizações profissionais ligadas à oleoquímica, como os previstos pela American Oil Chemists Society, podem também ser adequados ou até mais apropriados, porque eles foram desenvolvidos para os óleos e gorduras e não para materiais derivados do petróleo anteriormente avaliados pelos métodos ASTM. Algumas propriedades das especificações se referem às propriedades das substâncias químicas que compõem o biodiesel. São elas o índice de cetano, que corresponde ao octanagem, ou seja, o valor de combustão, a combustão interna do motor. A massa específica do biodiesel, que tem a ver com a composição química, de que óleo que é derivado, óleos de mais insaturados ou menos insaturados. A viscosidade, que tem a ver com a fluidez do combustível. O teor de enxofre, que é a quantidade de enxofre que tem nesse biodiesel. Geralmente os níveis são muito mais baixos que nos encontrados nos combustíveis fósseis. Outras características fornecem uma indicação da qualidade obtida no processo de produção, que devem ser monitoradas, como o teor de glicerol livre, que tem a ver com como foi produzido esse biodiesel, a qualidade desse biodiesel, o teor de sódio e potássio, que são determinados porque em muitos processos se usa catálise homogênea, em que se usa bases fortes como hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, o teor de etanol e metanol, que vão afetar diretamente o ponto de inflamabilidade, o ponto de fulgor do biodiesel, o teor de monoditriglicerídeo, dentre outros, que tem a ver com a quantidade de ésteres alquílicos que são formados. A qualidade do combustível, então, ela pode ser influenciada por vários fatores. A qualidade da matéria-prima, a composição dos ácidos graxos do óleo vegetal e da gordura ou gordura animal, o processo de produção, o emprego de outros materiais no processo e parâmetros posteriores à produção. A qualidade do combustível está diretamente ligada ao processo e à qualidade do biodiesel. Os processos utilizados para refinar as matérias-primas e convertê-las a biodiesel determinam se o combustível irá atender às especificações necessárias. A qualidade do biodiesel é sempre checada a partir do controle de qualidade. Este procedimento é necessário e tem o potencial de indicar os maiores problemas que poderão ser encontrados na unidade de produção. De modo geral, a avaliação da qualidade do biocombustível derivado dos óleos vegetais requer determinação analítica tanto de suas propriedades químicas quanto de suas propriedades físico-químicas. Uma importante determinação após a produção do biodiesel dos contaminantes é a presença de glicerol livre. Combustíveis com teores excessivos de glicerol livre geralmente apresentarão problemas, tais como disposição de glicerol em tanques de armazenamento, criando uma mistura viscosa que pode entupir filtros de combustível,
bem como causar problemas no processo de combustão no motor. Um outro contaminante importante a ser determinado é o metanol residual. Seu teor máximo é de 0,2%, a partir da norma N 14110. Ele não faz parte da norma STM, porém, ao incluir na sua especificação, o valor é de 130 graus Celsius para o ponto de fulgor. A norma STM limita a quantificar a quantidade de álcool a concentrações muito baixas, menor que 0,1%. Outro contaminante importante a ser determinado é o catalisador residual. Embora o valor limite para o catalisador residual não esteja incluído na norma STM, sua concentração é limitada pela especificação em cinzas sulfatadas. As cinzas sulfatadas em excesso no combustível podem levar à formação de depósito no motor e a altos níveis de deformação abrasiva. A norma europeia N 14214 limita a ocorrência de cálcio e magnésio no biodiesel, assim como dos metais sódio e potássio. A utilização dos coprodutos do processo de produção de biodiesel a partir da reação de transesterificação gera, além do biodiesel, a glicerina e tem como resíduo uma torta residual. Os coprodutos da produção de biodiesel podem ser reaproveitados de maneira a fazer com que o processo se torne economicamente mais sustentável. Podemos citar como exemplo o uso da torta gerada pela extração dos óleos vegetais das sementes, dos frutos, etc., que podem ser utilizados de várias formas diferentes para a geração de energia, para sua queima, para a produção de calor, na produção de carvão, a partir das tortas também podemos gerar briquetes que poderão ser queimados em alto-fornos para geração de calor. Os briquetes têm como vantagens a facilidade de estocagem e transporte, aumento de densidade energética, potencializa a eficiência da queima e da gasificação, favorece a mecanização da alimentação de cadeiras e fornos e agrega valor a resíduos descartados no meio ambiente. Desta forma, há um aspecto ambiental, principalmente no caso da mamona, que a sua torta ela é tóxica dessa forma. Então, a gente pode fazer briquetes e vamos, então, contribuir para o meio ambiente substituindo essa torta, por exemplo, evitando a destruição da caatinga. Além disso, podemos utilizar essa torta na produção de biogás, a partir de processos anaeróbicos e aeróbicos. Podemos utilizar também a torta para a produção de etanol, chamado etanol de segunda geração ou etanol celulósico, que vai utilizar as tortas, o material celulósico, para a produção de etanol. A glicerina é produzida pela reação de transesterificação, utilizando o processo clássico de catálise homogênea, produz um glicerol com alto teor de impureza, o que afeta e encarece seu processo industrial. Para ser utilizada de maneira mais adequada, a glicerina precisa ser purificada. Aplicações da glicerina. A glicerina purificada possui aplicação bastante diversificada, tanto na indústria farmacêutica quanto alimentícia e química. Seu uso tradicional são na produção de medicamentos, alimentos, cosméticos, tecidos, papel, tinta, tabaco, lubrificante e explosivos. Outras aplicações têm sido desenvolvidas para o seu uso, como alimentação animal, supressor de poeira, eletricidade, bioplásticos, bioaditivos, etileno glicol, propanediol e etanol. A estimativa de produção de glicerina bruta no Brasil para 2015 foi de 100 milhões de litros.
Várias têm sido as linhas de pesquisa abordadas para a utilização da glicerina produzida pelo processo de biodiesel. Dentre elas temos a produção de biosurfactantes, polímeros biodegradáveis, substrato para a produção de enzimas, biogás, biogasolina e bioetanol. Um exemplo da utilização da glicerina para a produção de combustível é a produção de bioetanol. Neste caso, utiliza-se condições específicas, no caso bactérias, em que o glicerol irá produzir etanol, hidrogênio ou ácido fórmico e 1,3-propanodiol. Vários são os micro-organismos que podem ser utilizados na fermentação do glicerol. Algumas produzem 1,3-propanodiol e outras podem produzir etanol. Essa tabela apresenta algumas bactérias que já foram estudadas na fermentação do glicerol, que geraram produtos diferentes, como 1,3-propanodiol, ácido glicérico, butanol, ácido lático, succínico, cítrico, dentre outros. A bactéria E. coli produziu 85% de etanol. Escherichia coli, em pH ácido e meio anaeróbio, consegue produzir etanol a partir da fermentação do glicerol. O glicerol bruto contém elementos nutricionais como fósforo, enxofre, magnésio, cálcio, nitrogênio, sódio, que são factíveis de ser utilizados por micro-organismos para seu crescimento durante processos fermentativos. O problema maior é que a alta concentração de sal também pode inibir o crescimento das bactérias. A seguir, a gente mostra a biotransformação do glicerol, que acontece durante o processo de transformação do glicerol em etanol e outros produtos. O glicerol ainda pode ser utilizado de maneiras bem diferenciadas, como neste caso em que o glicerol foi utilizado para produzir uma camada de carbono sobre a superfície da vermiculita expandida, a fim de ser utilizada para remover óleos derramados em meio aquoso. Desta maneira, a vermiculita foi modificada por polimerização catalítica do glicerol e após carbonização. Uma outra utilização do glicerol é na produção de polímeros biodegradáveis, em que você vai sintetizar polímeros biodegradáveis e partir de diferentes resíduos. No caso, aí, os resíduos seriam as tortas, utilizando fermentação em estado sólido. Dessa forma, o uso de tortas de biodiesel apresenta também potencial para a produção desses polímeros biodegradáveis e podem reduzir o custo do processo, devido a serem matérias-primas de baixo custo. Além disso, a produção de polímeros biodegradáveis utilizando os tortos de mamona viabiliza a cadeia de biodiesel dessa oleaginosa. Perspectivas futuras. Há uma tendência mundial na expansão do uso de biocombustíveis no mundo, devido tanto à pressão dos consumidores como dos governos. Após a COP21 em Paris, houve pressão mundial para a diminuição dos fatores que geram o efeito estufa. O grande desafio do desenvolvimento de novas tecnologias para a produção de biodiesel, utilizando matérias-primas de baixo custo. O corte de impostos pode representar uma importante redução de custos para a produção de biodiesel. Atualmente, os benefícios fiscais não são suficientes para fazer o biodiesel competitivo, mas é fundamental para a sua competitividade. É provável que, se não quase certo, que o preço dos biocombustíveis do mercado global tende a seguir os preços do petróleo.
Novas pesquisas nas diversas áreas com foco na utilização dos coprodutos da produção de biodiesel são muito importantes na medida em que agrega valor aos resíduos, contribui para o meio ambiente, desenvolve novas tecnologias e capacita recursos humanos.